E eu queria ler os 4 primeiros versículos de Atos capítulo 2. Mesmo assentado como você está, mas reverentes à palavra de Deus, ao Espírito Santo que aqui está, vamos ler esse trecho do livro de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Senhor, Tu estás presente aqui, porque o Espírito Santo é a pessoa do Senhor que habita em nós, que habita nos louvores, que habita onde 2 ou mais se reúnem no nome do Senhor, que dá sentido ao encontro, que dá direção ao culto. Mas também, ó Espírito Santo, Tu és o Deus Criador de todas as coisas. Tu és um Deus indescritível em palavras humanas, mas ao mesmo tempo tão humano quanto cada um de nós. É incrível, a nossa mente não consegue entender isso. É por isso que falar de Ti, ó Espírito Santo, é sempre um desafio. Porque nós estamos falando de algo totalmente outro, alheio à nossa realidade, mas que se confunde com a nossa na pessoa de Jesus. Então, por favor, faça aquilo que só Tu podes fazer, traga sobre nós o entendimento da Tua palavra. Edifica a Tua igreja, foi promessa Sua, Senhor. Tu disseste, eu edificarei a minha igreja sobre o fundamento do Evangelho. Nós pregamos o Evangelho do Senhor para que o Senhor venha fundamentar, ó Deus, a nossa vida na Tua palavra. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos. Graças a Deus. Sem o Espírito Santo, abre aspas, sem o Espírito Santo, o discipulado cristão seria inconcebível, impossível até. Não pode haver vida sem o doador da vida, nem entendimento sem o Espírito da verdade, nem comunhão sem a unidade do Espírito, nem caráter cristão semelhante a Cristo sem o seu fruto, nem testemunho efetivo sem o seu poder. Assim como um corpo sem respiração é um cadáver, a igreja sem o Espírito Santo é morta. Fecha aspas, reverendo John Stott. No seu comentário sobre o livro de Atos dos Apóstolos, da editora BU, ele começa esse capítulo que trata sobre o Pentecostes com essa frase. Especialmente o finzinho dessa frase me tocou muito profundamente. Assim como um cadáver, um corpo sem respiração, um cadáver. A igreja sem o Espírito Santo é morta. Só que isso aqui não é tão simples. Levanta uma pergunta. É possível que haja igreja sem Espírito Santo? Nessa hora, a minha teologia calvinista, ela começa a confundir as catracas, sabe? Porque não é possível. Porque onde o Espírito do Senhor está, onde Jesus está presente, como promessa dele, o Espírito Santo está, porque ele é o Espírito Santo. E aí eu me lembro, para complicar um pouco mais, da teologia da onipresença de Deus. E eu me lembro que Deus, nesse exato momento, Ele está em algum canto dessa cidade, onde alguém está sendo abusado, onde alguém está sendo assaltado, talvez onde alguém esteja morrendo agora, por conta da violência. Ele está nas galerias pluviais do calçadão da 15, junto com os ratos. Ele está dentro
das cadeias, nos hospitais, porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas isso é totalmente diferente a gente dizer estar em e estar com. Quantas vezes você foi para a sua casa, você estava em casa, mas você não estava com a sua família? Por conta do WhatsApp, por conta de um jogo de futebol. E jogo de futebol é um negócio que hipnotiza a gente, né, gente? Já viu? Criança puxa a perna embaixo, a outra está gritando, a esposa está... E você só fica de olho no lance. A gente está, mas não está. Exemplos de que às vezes é possível estar em sem estar com. E falar do Espírito Santo numa igreja reformada às vezes é um negócio meio vazio. A gente não tem muita matéria sobre isso. Aliás, isso é o que se diz. Porque o nosso maior teólogo, João Calvino, é conhecido na tradição reformada, considerado, especialmente pelos teólogos mais contemporâneos, de o teólogo do Espírito Santo. Sabia disso, não? E por que isso? Em primeiro lugar, porque Calvino foi o primeiro a sistematizar de uma forma clara o ensino bíblico sobre o Espírito Santo. Não é que ninguém houvesse escrito algo, mas Calvino escreveu com maestria, de forma clara, simples e bíblica. Segundo, porque Calvino integrou indissolutamente a doutrina do Espírito Santo aos demais temas e áreas da teologia, como a regeneração, santificação, meios de graça, conhecimento de Deus e outros. E terceiro lugar, porque Calvino resgatou alguns aspectos da doutrina do Espírito Santo que estavam soterrados ou que haviam sido perdidos no meio daquela teologia medieval católica que imperava no seu tempo, há 500 anos atrás. Mas, especialmente, Calvino ele recupera a relação vital e orgânica entre a palavra e o Espírito. Não era matéria de Calvino escrever sobre o Espírito Santo, ele estava num contexto soteriológico. A base teológica de Calvino era a salvação, a teologia da salvação, a justificação pela fé. Por isso ele escreveu muito, mas o pouco que ele escreveu é considerado entre os teólogos reformados de grande valia. E Calvino influenciou grandes homens de Deus, outros reformadores, como, por exemplo, John Owen e Richard Sibbes, que são hoje os dois, pelo menos conhecidos entre nós, maiores expositores da teologia do Espírito Santo. Então, queridos, a gente tem sim muita matéria reformada para falar do Espírito Santo. No entanto, vale lembrar que Calvino deixou grande contribuição para a teologia reformada, mas ele não encerrou. Uma das frases que definem a personalidade de João Calvino é: Calvino era um homem à frente do seu tempo. Agora, é curioso que os contemporâneos de Calvino viam Calvino lá na frente, mas os calvinistas estão vendo Calvino lá atrás. A gente tem uma coisa que a gente parece que tem uma necessidade de viver hoje com uma cabeça lá atrás, que é difícil de entender. E a gente precisa entender que não só Calvino, mas a Reforma Protestante, de onde vem todo o nosso legado teológico, foi, na verdade, o ponto de partida para toda uma reflexão bíblica. Na verdade, a Reforma Protestante abriu um caminho para um mergulho muito mais profundo na Bíblia Sagrada do que se resume a teologia dos reformadores. O caminho foi aberto ao livre acesso às Escrituras. Qualquer pessoa hoje tem uma Bíblia, pelo menos nos países onde se é permitido falar do Evangelho livremente. Mas nós insistimos, às vezes, em procurar e sustentar a nossa vida em alguns aspectos, não naquilo que a Bíblia diz, mas naquilo que a teologia diz. Isso é um problema grave, queridos. Isso é um problema grave. John Stott vai dizer sobre o texto que a gente leu de Pentecostes, vai dizer que, em primeiro lugar, o Pentecoste foi um ato final do Espírito Santo. O Pentecoste foi um ato final do ministério salvador de Jesus, antes da sua segunda vinda. Ele nasceu conforme a nossa humanidade, viveu a nossa vida, morreu nossos pecados,
ressurgiu dos mortos e ascendeu ao céu. Por fim, enviou o seu Espírito sobre a igreja. Portanto, Pentecostes foi um ato único e perene, na ótica de John Stott. Em segundo lugar, ele diz que o Pentecostes trouxe à igreja ferramentas necessárias ao exercício da sua missão, que seria impossível se assim não fosse. Em terceiro lugar, John Stott diz que o Pentecostes inaugurou um novo tempo da igreja, a era do Espírito. E devido à perenidade da vinda do Espírito Santo, sua plenitude também foi alcançada. Ele é uma realidade, ele é pleno, ele habita no meio dos louvores, ele é uma realidade que dá sentido para a igreja. Em quarto lugar, John Stott diz que o Pentecostes marca o primeiro grande reavivamento da história da igreja, onde Deus não mais visita a terra, mas habita entre os homens, dentro dos homens, produzindo abundância de vida, abundância de fruto, através de toda forma de manifestação. Essa quarta perspectiva me chama a atenção. John Stott, ele não foca o seu olhar a respeito da ação do Espírito Santo no que tange aqueles fenômenos caracteristicamente espirituais. Mas ele nos lembra que a presença do Espírito Santo, ela gera profunda convicção de pecado. Ela produz conversões genuínas. Ela abre os olhos. Ela nos faz perceber a grandeza de Deus. Aliás, se você continuar lendo o texto de Atos, lá no final, você vai ver que essa era a reação de quem ouvia na própria língua. E eles diziam: como pode? Essas pessoas são de outras culturas, de outras nações, eles falam outras línguas, e eles estão falando na língua deles, nós estamos ouvindo na nossa própria língua materna as maravilhas, as grandezas de Deus. E às vezes nós queremos focar somente na questão do dom de línguas, na questão da manifestação, da fenomenologia do negócio. E a gente não percebe o produto disso. E é nessa ótica que eu quero convidar você a olhar para o texto. Porque o texto que a gente está lendo aqui, ele acontece num contexto de expectativa. Jesus tinha ressuscitado e ele apareceu para vários discípulos, para várias pessoas, e de alguma forma o seu corpo que adquiriu propriedades que a gente não sabe explicar, porque ao mesmo tempo que ele podia ser palpado, como Jesus disse para Tomé: vem aqui, Tomé, põe aqui o seu dedo, estende aqui a sua mão, põe aqui na ferida, porque você disse que só vai acreditar vendo, pois eu estou aqui em carne e osso diante de você. Essa é a ideia. Só que ele chegou lá atravessando parede, porque diz o texto lá de João que as portas estavam trancadas. E ele sumiu da mesma forma, de repente ele aparece lá no caminho de Emaús. Como descrever isso? Não se preocupe, não descreve. O que a Bíblia não descreve, você não se meta a descrever. É simples assim. Mas o que ela descreve, procure entender com profundidade. Porque João disse, preguei esse texto ontem lá na primeira igreja batista de Curitiba, que, na verdade, Jesus fez muitos outros sinais que não estão descritos nesse livro. Muitos outros. João 20, 30 e 31. Mas os que foram escritos, estão escritos para que, número 1, creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que, segundo, crendo nisso, tenhais vida em seu nome. Essa deve ser a nossa preocupação. Voltando para o contexto, havia uma expectativa. Jesus havia dito para o colégio apostólico que enviaria o seu Espírito. E o Espírito, Jesus é claro em dizer, convenceria, quem seria o responsável dentro da economia da Trindade de convencer a gente do pecado, da justiça e do erro. Ou seja, o entendimento daquilo que eles viram e não conseguiram descrever, o Espírito Santo daria. E eles começaram a viver nessa expectativa. E é interessante que Jesus, ele fala que, lá em Lucas 24, 49, ele diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai.
Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos, aqui um pouquinho antes, capítulo 1, versículo 14, a gente vê que estava acontecendo isso. Diz o texto ali, começa o versículo 14, dizendo que todos perseveravam unânimes em oração, com Maria, mãe de Jesus, as mulheres. Eles estavam reunidos, aguardando essa promessa, essa vinda plena do Espírito Santo de Deus. Então era um contexto de expectativa. E aí, no meio dessa expectativa, o capítulo 2 começa dizendo para a gente, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Vários dias de Pentecostes aconteceram. Pentecostes era uma festa comum dentro da cultura judaica. Não era um novo Pentecoste. Então, note, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, foi num dia comum. Talvez não tão comum porque era uma festa, mas era um dia onde a igreja se encontrava em torno de uma festa judaica, de uma cultura, de um culto. E aí o texto começa a descrever, esses 4 primeiros versículos, começa a descrever como é que foi. E dentro desse como é que foi, eu queria destacar rapidinho 4 lições que ensinam para a gente sobre o ministério do Espírito Santo. Qual é o ministério do Espírito Santo? Número 1, unidade na fé e na missão. Note como é que o texto começa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos onde? No mesmo lugar. Estavam todos no mesmo lugar. Queridos, o que Deus tem para a igreja é para todo mundo. Não existe algo que Deus dá para o pastor que não dá para o diácono. O que Deus dá para o irmãozinho coordenador de núcleo, que Deus não dá para o irmãozinho frequentador de núcleo. Ou que Deus dá para uma criança, que Deus não dá para um pai. Tudo que Deus dá, Ele dá para todo mundo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre unidade é que a unidade, ela só é possível se nós tivermos um entendimento do mesmo propósito para o qual nós nos reunimos. Se nós estivermos conscientes de que o que Deus faz em todo mundo e para todo mundo. Onde é que isso pode ser traduzido em prática? Queridos, nós somos muitas igrejas dentro dessa igreja. Muitas igrejas. Nós que visitamos alguns núcleos familiares, alguns cursos, às vezes a gente tem a impressão, numa semana, se a gente vai em cinco encontros, seja núcleo, seja uma visita, o que for, a gente tem a impressão que a gente visitou 5 igrejas diferentes. E em cada encontro a pauta é uma, não, porque eu estou achando que a cadeira verde lá do templo é um negócio feio. Ah, porque eu estou achando que o pastor Davi está gordo demais. Isso é em todo lugar. Ah, porque eu estou achando que o pastor Juarez está viajando demais, e está sentindo falta daqui, puxa daqui, parece a festa da Xuxa, um estique puxa geral na igreja. E aí, sabe o que acontece, queridos? A gente nunca vai ser um. Porque a gente não vai aprender a conviver com a diferença de entendimento, de leitura do negócio. Nós precisamos aprender a ser sinóticos na nossa caminhada, queridos. Nós vamos aprender a olhar de ponto de vista diferente, mas olhar para a mesma coisa. Estavam juntos no mesmo lugar. Você não pode vir para a igreja, querido, só porque você veio aqui a vida toda. Você tem que vir aqui porque você tem que entender, essa aqui é a minha igreja. Esse é o meu povo. Eu vou orar pelo meu povo. Eu vou exortar o meu povo. Eu vou buscar Deus pelo meu povo. Porque a expectativa tem que ser uma só. Isso é obra do Espírito, queridos. Unidade é obra do Espírito. Sem o Espírito Santo não há unidade. E isso me choca. Porque quando eu percebo sinais que apontam para uma resistência à unidade dentro da nossa igreja, eu fico preocupado. Onde é que está o Espírito Santo?
Porque é ele que produz unidade. Porque estar em é diferente de estar com. Estavam todos no mesmo lugar. Em Marcos 3, 24 e 25, Jesus fala: se o meu reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se a igreja estiver dividida, ela não vai se sustentar. Número 2. Estavam reunidos no mesmo lugar. E aí vem uma expressão maravilhosa. De repente. Esse negócio de repente é um perigo. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Sabe, antes de mais nada, um vento como de um som é uma descrição de um fenômeno. Como de um é uma descrição de um fenômeno. É uma tentativa de explicar algo. Não é literal. Então, não nos preocupa com isso não, se foi som como de vento, se foi som como de jumento, se foi som como de... Não sei, não importa. Foi um som. Mas a questão não é o som. A questão é o de repente. Porque a segunda marca do Espírito Santo, do ministério do Espírito Santo, é a surpreendente ação de Deus. Deus precisa surpreender você. Você precisa vir para o culto e acontecer um de repente na sua vida. Porque onde está o Espírito Santo de Deus, o de repente acontece. Essa santa expectativa. E é interessante que era justamente esse o intuito daquele povo. Eles perseveravam unânimes em oração, eles estavam juntos ali, a gente acabou de dizer isso. Havia uma promessa, havia uma palavra. E quantas vezes Deus tem dito para nós palavras maravilhosas, mas isso não gera expectativa para nós. Parece que a ação de Deus se tornou algo comum. E quando a gente perde essa santa expectativa, a gente perde a surpreendente ação. Deus não nos surpreende mais. Deus passa a ser alguém comum. Deus passa a ser qualquer um. Você cruzar com Deus num dos corredores da igreja, você vai dar bom dia, Pai do Senhor, para Ele. Quando na verdade você tinha que cair com o rosto em terra. Mas parece que de alguma forma a gente não tem expectativa em Deus. E isso se traduz no nosso dia a dia. Quando vem alguém pedir um conselho, pastor, minha família está em cacos, minha vida está acabando, está tudo desmoronando, e você fala do Espírito Santo, você fala, Deus pode reavivar isso, Deus pode mudar isso, e você fala, pastor, não sei se pode, não sei, eu já tentei de tudo. Exatamente, filho de Deus. O dia que você aprender a colocar Jesus na frente de tudo e dizer, Senhor, me surpreenda, você vai provar do de repente de Deus. Você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa aprender a esperar em Deus. Você precisa aprender e se lembrar que o Deus que nós servimos é o Deus que mesmo no meio da tempestade, quando não tem barquinho, quando não tem stand-up paddle, quando não tem qualquer recurso humano para andar sobre as águas, nem jet ski, e seja lá o que for, Ele vem andando sobre as águas. E se achar que não está a fim de andar sobre as águas, Ele abre o mar e vai em pé seco. Mas Ele vai até você. Mas o surpreendente parece que virou liturgia. Parece que virou rotina. E aí a gente se perde. Talvez se não tivesse essa santa expectativa, o Espírito Santo ia chegar, dar aquela olhada. E, gente, acho que não é minha vez de entrar ainda não, vou voltar. A hora que chegar a minha vez na liturgia, eu entro. Tem que ter expectativa, queridos. Terceiro, pedir paciência para você, só um pouquinho, mais 5 minutos a gente termina. Encheu toda a casa, encheu todos que estavam ali. E apareceram, note essa palavra, distribuídas entre eles, línguas, e vem novamente essa expressão que designa como de, não significa que é literal.
Eu não quero entrar nesse aspecto dogmático aqui. Línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles. A terceira marca do Espírito é uma visão comunitária a partir de linguagens específicas. A palavra distribuídas dá a ideia de algo comunitário, algo que é de todo mundo, algo que é para todo mundo. Se a gente continuar lendo em Atos, você vai ver que depois da descida do Espírito Santo, eles se reuniam e eles não tinham nada como se fosse propriamente seu. Eles distribuíam a sua própria vida. A vida passou a ser compartilhada. Isso é uma visão comunitária. Mas parece que a gente está vivendo o contrário. Parece que quanto mais alto a gente puder fazer um muro na nossa casa para ninguém saber da nossa vida, a gente faz. Quanto mais da nossa vida, imagine dentro do nosso coração. A palavra de Deus vem, bate e volta, porque o seu coração está duro, porque não tem uma visão comunitária, porque não há uma visão abrangente. Mas Deus vem e distribuiu tudo, distribuiu para todo mundo. Quando Jesus vai ensinar a gente a oração do Pai Nosso, ele diz, o Pai é nosso, o pão é nosso, está sempre nesse tempo, é nosso, não é meu. Em Marcos 6,41, quando narra ali sobre aquela história do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, diz, tomando ele, Jesus, 5 pães e 2 peixinhos, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e partindo, deu aos seus discípulos para que distribuíssem. A própria questão da Santa Ceia diz que Jesus, tomando o cálice, havendo dado graças, repartiu e disse, distribuí entre vós. Distribuir entre vós, reparte a sua vida, reparte o que Deus tem dado com você, mas isso precisa ser feito através de linguagem específica. Isso significa que para repartir você precisa olhar o seu irmão, é específico. Eu não estou forçando a exegese aqui não, queridos, porque na sequência do texto, o dom de línguas vem para isso. Porque naquela época lá, não tinha essa facilidade que a gente tem de entrar na internet e aprender um idioma. Não, era difícil, tinha que mergulhar na cultura. Gastava tempo, era investimento, nem todo mundo tinha. O Espírito Santo veio e resolveu isso. O povo começou a falar na língua materna e o Espírito Santo, de alguma forma soberana, fez com que eles entendessem na própria língua materna. Por quê? Para o Evangelho ser pregado. Por quê? Para as verdades serem compartilhadas. Mas isso especificamente, cada um na sua própria língua materna. E, novamente, nós estamos mais preocupados com o fenômeno do que com o evento, do que com o ocorrido, do que com a edificação da igreja. Nós estamos muito mais preocupados em saber se o decanta labachúria do irmão pentecostal é fenômeno, é euforia, é glossolalia. A gente tem uma boa teologia contra isso. Se a gente tivesse algo de bom também para compartilhar, para fazer frente honesta a isso, estava legal. O problema é que a gente critica, mas a gente continua falando uma língua só. A gente só fala a língua presbiteriana. Como se a igreja de Jesus fosse presbiteriana. E não é não, irmãos. Desculpe falar isso para você com toda sinceridade, não é não. A igreja de Jesus é muito maior do que a nossa denominação. Mas a visão é comunitária. Nós precisamos olhar para a mesma coisa. Olhar para o Evangelho. Aqui é uma ação do Espírito para que o Evangelho pudesse ser pregado. E tão somente isso. Não era para reunir o povo para fazer festa gospel, não. Era para o Evangelho ser pregado. Mas nós precisamos ter uma visão de Deus. E distribuída. Precisa ser distribuída, precisa ser compartilhada. O que Deus tem feito na sua vida, compartilha, irmão. Às vezes você tem provado coisa maravilhosa de Deus, compartilha, chega lá no núcleo, pede a palavra. Fala, eu queria testemunhar um negócio aqui, ó. Deus fez isso, Deus curou meu marido, Deus fez um milagre na vida do meu filho, você precisa testemunhar, compartilha. E o contrário também é verdadeiro, você tem que chegar lá e parar com essa síndrome do tá tudo bom. Chegar, tá tudo bom, tá bom nada. Fala a verdade. Compartilha. Deixa o Espírito Santo distribuir sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo usar alguém para orar por você, pelo amor de Deus, querido. Não tem nada poderoso na mão de pastor. O mesmo Espírito que atua na vida de pastor, atua na vida de qualquer um da igreja. Então peça oração para quem está do seu lado. Não espere o pastor, que às vezes ele não tem agenda. A gente é muito besta. A gente tem agenda muito extensa e às vezes não dá tempo.
E às vezes eu recebo mensagem assim: ah, pastor, tentei falar com você, não consegui. Ô, meu irmão, desculpa, perdão. Mas nossa igreja tem mais de 2.000 membros. O sacerdócio é universal, querido. Nossa igreja não é episcopal, não. Mesmo Deus que age aqui, age aí na sua vida. E para encerrar, depois disso, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram então a falar em línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedesse. Esse é muito parecido com o ponto anterior, mas há uma diferença. Porque eu estou falando de universalidade no chamado para a multiplicidade da vocação. Deus chamou todos nós. Deus chamou você. E o processo é assim: Deus chama, Deus prepara e Deus envia. Não muda isso. Deus chamou você, Deus vai equipar você com o Espírito Santo, mas Deus vai enviar você para você falar outras línguas. Para você falar a língua do seu trabalho, na linguagem do seu trabalho você fala do Evangelho. Para você falar na linguagem da sua faculdade, você falar na linguagem de quem não conhece. A palavra aqui é comunicação, é fluência, não é outra coisa. É contato, é relacionamento. O Espírito Santo produziu relacionamento. Como? Através da vocação. Efésios 4, de 11 a 13, diz assim: a graça foi concebida... Efésios 4, 7 primeiro, depois 11 a 13. O 7 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção de Deus. A cada um de nós. A cada um de nós. E depois, no versículo 11 a 13, diz: e ele mesmo, Deus, designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude do Espírito. Ele designou uns para. Não foi todos. Mas o chamado foi para todos. Significa que não é todo mundo que é pastor, não é todo mundo que é profeta, não é todo, mas todo mundo tem um lugar no reino. E uma necessidade, assim, inquestionável na edificação do reino de Deus. O Espírito Santo está sobre você para você ser bênção onde você está, querido. Para você falar a linguagem do Espírito Santo, a linguagem do Evangelho, onde você está. Porque o Espírito Santo veio para que o Evangelho pudesse ser pregado. Queridos, a gente teria mais tempo para falar sobre isso, mas eu quero terminar contando para você que nós precisamos romper com algumas barreiras. Em nome de Jesus. Eu não estou falando de teologia. Eu não estou falando de eclesiologia. Eu estou falando do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos nos lembrar que Deus é muito maior do que a nossa capacidade humana consegue interpretar essa ou determinada circunstância. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto você possa pedir ou imaginar. E você precisa se lembrar disso. Quando você olhar para a sua vida desgraçada, cheia de embargos, lembre-se, o Espírito Santo está sobre você. E o Espírito Santo traz avivamento, traz coisa nova, traz estratégia, traz entendimento, traz unidade. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida, assim como ele conduz a igreja. E mesmo no meio de toda a diversidade, um pouquinho mais para frente, em Atos, vai surgir esse texto. A unidade acontece na diversidade. Porque Deus é um ser que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que é comunitário, que é maravilhoso, que é muito maior do que a nossa vã filosofia ou do que o nosso entendimento humano possa delimitar. Que você seja surpreendido pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Amém, queridos?